Olá, vamos nós aqui fazendo um jogo para a gente ver essa situação aí que as pessoas estão querendo saber o que é que o jogo diz, o que é que as cartas dizem em relação a o Lula nessa situação dele aí de ter sido condenado em segunda instância. Isso até pela lógica, provavelmente ele vá ser preso, né? Não tem muito como não ser, mas o jogo, o que é que o jogo diz? Pela lógica, ele vai ser preso. Mas pelo que o jogo mostra, ele pode até ser preso, mas existe muitas coisas que ainda vão acontecer. Eu vejo ele encurralado, 8 de espada, mostra ele no meio de uma situação onde ele está do lado do 7 de espada e do 7 de copas. Os setes no baralho, eles são muito pesados, eles mostram muito encruzilhadas, situações de perda. Perda, prejuízo, lágrimas. Então, assim, eu vejo o que significa. Significa que ele realmente está num caminho de perda e de obstáculos em relação à justiça. Tem uma mulher aqui, essa mulher Rainha de Ouros, ela está muito sobrecarregada. Eu acredito até que exista influências, pessoas falando com ela, porque o 4 de copas, ele é muita influência, muito disse-me-disse, muita gente em cima, tentando realmente que ela, no poder que ela tem, faça alguma coisa para que evite essa prisão, vamos dizer assim. O 10 de espada com o 9 de espada e o 6 de espada mostra a derrota que houve, a afirmação da derrota, que ele como rei de ouros, mas ele na pose, quer dizer, ele lutando em relação a isso e tentando segurar de todas, armado com o ar de espada, preparado para a guerra. O Lula, ele não é um homem que ele baixa a cabeça, não. Ele tá ali, ele vai lutar, ele vai guerrear, ele vai fazer, vai acontecer e tá. O próprio rei de ouros, ele é um rei que ele tem muita força. Então, assim, então é como se o Lula tivesse, mesmo com o 10 de espada na cabeça, trazendo a ruína, que aí ele tá se vendo, ele já está se vendo arruinado, mas ele não dá o braço a torcer. O 10 de espada é o fim, é o luto, é a tristeza, é a sensação realmente de perda. Só que o 10 de espada não é uma carta que fala de sepultamento total, ele é uma carta que fala da ruína, mas tem uma ruína que se pode ter uma chance, vamos dizer assim. Tem como, não é a morte total de algo, é algo que se arruína, mas que tem chance de se levantar. Mas a cabeça dele a mil em relação a isso, ele de frente com muita raiva e armando situações ligadas a uma pessoa da justiça, o rei de espada. Não sei se esse homem ele tá tentando um favor desse homem ou é alguém que ele quer tirar do caminho. Aqui no jogo em si mostra ele olhando, ele observando esse homem. E como se esse homem estivesse deixando as coisas, sabe, fluir. Não dá pra afirmar ser aliado. Aqui no jogo não, porque o 6 de espada é uma carta que fala muito de trégua, de deixar a coisa correr. A impressão que eu tenho intuitivamente é que é alguém que ele tá contando com uma ajuda e que essa pessoa tá embromando. Tá, tipo, não tá tentando, não tá querendo se meter ou tá querendo fazer as coisas dentro da justiça e existindo uma manipulação para tentar desviar, arranjar esse buraco aí na justiça, essa brecha para ele não ser preso. Mostra a ele muito acuado, mas o 10 de paus, aliás, o 9 de paus, ele fala da opressão, do choque, né? É inevitável. Então, assim, ele vai passar por uma situação inevitável. Provavelmente ele seja preso, mas ele não fica, porque os valetes circulam em formato de um triângulo. Então, lá em cima o valete de paus, aqui valete de ouros e valete de copas. Então, deixa muito claro que ele tem uns amparos que vai ser, como eu posso dizer, por pouco tempo. Talvez uma prisão momentânea, depois já entra um habeas corpus, alguma coisa nesse sentido. Os valetes, eles falam da fragilidade, de coisa frágil, de coisa que não vem com aquele peso total, não. É uma coisa que vem, fica pouco tempo, só como uma forma de dar uma satisfação à sociedade. Mas eu não vejo prisão e ficando preso, não, totalmente, assim, anos e anos a fio, não. Isso aqui tem muita coisa aqui que estão mexendo, tem muita, você vê que não tem os cortes afirmados.
aparece indo já na coluna, as 3 colunas já indo para o passado. Então é como se a perda, a ruína já tivesse acontecido, que foi a perda dele em segunda instância, né? Ainda tem muita coisa para mexer, as de ouros aqui, né? Mas eu acredito que ele passe sim por esse. Ele não acho que ele corta esse sufoco, não. Eu acho que ele ainda passa por uma prisão, por algo nesse sentido. Aqui, nas confirmações que a gente faz a segunda remessa do jogo, mostra muito dinheiro, mas é muito dinheiro envolvido nisso. É como se tivessem tentando usar de todas as artimanhas, de todas as malícias em relação a dinheiro, pagando, tentando oferecer alguma coisa para facilitar, alguma coisa nesse sentido, porque o próprio quadro de ouros, ele fala de ganância, de jogo com dinheiro, né? Afirmação de jogos com dinheiro do lado da rainha de espada, que é uma rainha extremamente dúbia, ambiciosa, é uma rainha perigosa. E quando ela vem confirmando chantagem, situações de manipulação, de ousadia, mais devagar, viu? Porque o 2 de paus, ele mostra que é como se as coisas tivessem, eles não estão com esse poder de ir e de fazer as coisas, não, porque tem muita coisa, tem muita gente contra, muita gente reunida contra. Tem a favor, mas tem contra. Eu vejo muito essa situação do Lula, pelo que o jogo aqui fecha, o rei de copas, ele é um rei carismático. Então, ele é um rei que ele tenta mexer com o emocional. Sempre que aparece no jogo, ele tá ligado ao emocional. E isso é a arma dele, as de paus, 6 de paus. Olha, se não tirarem, você pode ter certeza, o Lula é uma pessoa que tem, sim, um jogo de palavras muito grande, a gente sabe disso. E se não fizerem realmente o corte desse que eu vejo o Lula pensando nessa vitória, essa vitória que aparece do 9 de copas junto com o 6 de paus, tem um desapontamento, né? Então, assim, essa vitória que ele pensa, se ele for eleito, se ele conseguir se candidatar e tudo, ele pensa nessa vitória com unhas e dentes. Isso aí ele pensa mesmo. E o valete de espada é o valete vingativo. O que alimenta o Lula é a vingança. O Lula tem um desejo de se vingar tão grande que ele tá tendo forças, tirando forças das entranhas, tirando força de de todo lugar que ele possa ter, da alma dele, porque o valete de espada, ele tá aqui, ele tá afirmado, ele vem se confirmando como espada na finalização, na entrada, na confirmação. Aí vejo ele com forças, com pessoas realmente tentando se aproximar, pessoas realmente que vai ajudá-lo, mas o desapontamento de uma vitória. É como se ele não fosse conseguir algo que ele está planejando, que ele está acreditando, e não acredito que não vá conseguir. Ele tem ele tem uma vitória, mas é como se fosse uma vitória e depois um desapontamento, uma vitória que não se concretiza. É assim que o jogo fala. Eu coloquei assim as fotos, que tem algumas pessoas que preferem que eu fale. Mas eu gosto de ler, mostrando as fotos, porque eu vou fazendo o desenho e as pessoas que estão assistindo, elas vão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Olha, a mulher, a dama de ouros, a dama de copas que tá cobrindo a dama de ouros, né, embaixo, né? Que foi coberta. Que é a mulher branca, a mulher que tá oprimida e que tá se sentindo meio pressionada, de alguma forma, ou pressionada para deixar correr frouxo pela própria justiça, ou pressionada com alguém para ajudar o Lula. Aí mostra aqui as coisas meio paradas, 4 de espada no fechamento. Eu vou dizer uma coisa, pode até ser preso, mas ele não fica preso por muito tempo. E isso pode até acontecer, mas também não acho que seja agora. Não acho que seja agora. Essa questão do Lula tem ainda algumas coisas aí para acontecer, ainda tem uma movimentação, tem gente já agindo para ele evitar ele ser preso. Ele, como eu disse, eu não tenho como afirmar, porque o jogo mostra uma perda, um desapontamento para ele, mas depois mostra uma vitória. Quer dizer, como se ele fosse preso e fosse solto. É como se ele fosse preso, mas de alguma forma ele respondesse isso depois no futuro em liberdade. Então, assim, tem um desapontamento, uma perda, uma encurralada, mas tem uma vitória. É assim que o jogo fala em relação a essa história do Lula.
Agora, fiz uma mão pra gente ver também esse assunto que é interessante. Só pra gente ver, porque eu já fiz, né, há um tempo atrás, essa jogada da Previdência. Mas como a gente sabe, ele está muito determinado a aprovar. Michel Temer está muito determinado a aprovar a Previdência. Ele está encurralado e existem situações que estão complicando a vida dele e que, pelo que o jogo falou, ainda tem algumas coisas aí que vão atrapalhar ele em relação a esse negócio da Previdência. O jogo aí diz assim: a vitória afirmada, ele é arrodeado por 2 homens. Ele competindo, ele lutando, tá aqui ele como rei de ouros, o 7 de paus, a luta. E um homem mais novo e um homem equivalente à idade dele. Que os dois estão tentando, tá aqui. Você vê que na primeira linha já mostra a vitória e o acontecimento. Porém, ele sai as 2 cartas iguais, só que invertida. Né? Saiu o 7 de ouros de um lado, o 7 de espada do outro e o 8 de espada no meio para ele. Então, mostrando que ele vai ter uma perda, provavelmente agora em fevereiro ele não consiga. Ele vai ter uma perda e ele vai ter uma encruzilhada. É como se ele quisesse aprovar isso, ele vai ter que fazer alguma coisa com o dinheiro, deve pagar muita gente para poder fazer, viu? Então, aqui, ele tem uma derrota mesmo, tá aqui, ó. Tem uma derrota, mas a possibilidade de vitória tá trabalhada. Rainha de ouros e 8 de ouros, 4 de ouros, movida por dinheiro. Movida por dinheiro. Tem muita gente, ó, a traição, sabe? A traição, assim, as 2 rainhas junto, mostrando malícia, jogo de interesse. Ele aqui mansinho, tentando fazer. Mas o 3 de espada, ele não vem confirmando com uma carta é uma traição, mas é uma traição de pessoas que talvez ele vai contar e na hora H vai dar para trás. Ele tem uma certeza tão grande dessa vitória que você vê ele, sabe, nessa segurança e contando realmente com apoios, mas tem uma encruzilhada, tem uma situação. Então, essa questão dessa previdência, talvez ainda renda mais tempo pela frente. Talvez ele não consiga realmente, pelo que eu tô vendo, a coisa agora, mas ele vai conseguir. Só se ele desistir, que ele tem livre-arbítrio. Ele pode muito bem dizer, sabe, eu vou deixar isso para quem vai ficar. Então, eu já tentei a minha parte. Ele pode desistir, porque tem um desejo muito grande de vitória, mas ao mesmo tempo ele tem uma sensação de cansaço. Coisa que eu não via na energia do Michel Temer, eu percebo que ele está olhando para o passado. É como se ele tivesse tentando, tipo, a vontade de resgatar algo que, na vida dele pessoal, nas coisas dele, meio cansado. Mas como ele tá segurado na primeira linha, com uma confiança ligado a esse homem mais novo e esse homem equivalente à idade dele, esse outro rei, e ele tá como se ele tivesse já quase engatilhado o que ele quer, mas tem aqui uns rolos pelo meio do caminho, mas tem muita energia de concretização material, de como se ele fosse materializar isso. Mas ainda não tá uma coisa muito certa não, porque o jogo mostra que isso provavelmente não tem essa vitória agora em fevereiro como ele quer voltar. Ou ele vai adiar, ele vai mudar alguma coisa de novo para ele conseguir aprovar. Mas a determinação dele continua e o pensamento dele e os resultados mostram ainda que ele aprova. Apesar de que ele ainda ou vai fazer mudança, ele só não aprova se ele desistir. Mas ele está insistindo e é assim que o jogo mostra. Então vamos continuar rezando que pelo menos está enfraquecendo ele. Se for realmente para lascar o povo, é bom que não aconteça. E a gente tem que continuar, porque pelo menos o jogo mostra que as coisas estão mais estremecidas, estão com mais dificuldade de isso conseguir. Apesar dele ainda estar muito se segurando na vitória. Mas ainda tem uns atrapalhos, tem uma coisa que antes não tinha, hoje tem mais. Hoje tem mais umas dificuldades em relação a essa questão da Previdência. Apesar de que eu ainda sinto muita energia de dinheiro e a força do dinheiro tem uma força muito grande, né? Então vamos continuar rezando para que isso não aconteça. Né? Se isso for uma coisa ruim pra gente, que isso não aconteça. Vamos entregar na mão de Deus. Pois, gente, eu tentei aqui fazer matando um pouco a curiosidade das pessoas. Eu gosto de fazer assim, porque eu mostro a foto, eu vou falando. É a forma que eu jogo até para as pessoas que se consultam comigo, que fica mais, as pessoas elas conseguem absorver mais o que eu tô querendo dizer, né?
E eu faço leitura de cartas, né? Então é diferente, eu faço leitura de cartas, eu vou vendo o que, é que o oráculo está dizendo. E o oráculo ele vai falando, e muitas vezes de forma enigmática, né? Então às vezes a gente tem que desvendar o enigma. Às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas daqui a pouco aparece e você já percebe que é outra, porque existe um enigma. Não é uma bola de cristal que a gente vai ver a coisa claramente. Então eu sempre explico isso para com que a gente possa saber o que é uma linguagem oracular, tá? E, gente, tá tendo promoção lá no site. Quem tiver interessado em comprar as apostilas, os livretos, eu tô terminando essa remessa e vou... não vou mais fazer em livreto, vou fazer normal, tá? Até coloquei um preço mais acessível, fiz uma promoção lá. Porque é melhor, fica colorido, né? E um abraço, né, a todos aí. Consulta 85 Fortaleza 996731169 e jotarólogo@hotmail.com, e-mail. Gente, um abraço e um bom domingo.